Proclamação. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Mateus 14, 35, 36. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. 2 Timóteo 4,18. Audiolivro Quem é o Espírito Santo, de Derek Prince. Capítulo 5. As dádivas do Espírito Santo. Quando Abraão enviou seu servo de Canaã a Padan-Arã para procurar uma noiva para o seu filho Isaque, o servo carregou 10 camelos para levar consigo. Eu tenho visto com os meus próprios olhos no Médio Oriente o quanto pode ser carregado num camelo. É incrível. Os 10 camelos com as suas cargas eram uma evidência visível que Abraão era um homem honrado e próspero. Incluídas na sua carga estavam preciosas ofertas de joalharia. Quando o servo encontrou a jovem moça que seria a noiva de Isaque, a primeira coisa que ele fez foi colocar-lhe no rosto uma distinta joia de usar no nariz. Ao aceitar a oferta, Rebeca comprometeu-se a ser a noiva de Isaque. Caso ela tivesse rejeitado a dádiva, ela teria rejeitado e desonrado Isaque. Ela nunca poderia ser a sua noiva. Hoje, de um modo semelhante, Deus enviou o seu Espírito Santo com abundantes provisões para a noiva do seu filho Jesus, a igreja. Incluídas estão 9 dádivas espirituais. Ao aceitar essas dádivas, a igreja está marcada como sendo a única que está comprometida a ser a noiva de Cristo. 9 dádivas espirituais. Essas 9 dádivas estão listadas em 1 Coríntios 12, 8, 10. Para transparecer o exato significado, eu dou-vos a seguinte tradução literal. 1. A palavra da sabedoria. 2. A palavra da ciência ou do conhecimento. 3. Fé. 4. Dons de curas. 5. Operações de milagres, literalmente poderes. 6. Profecia. 7. Discernimentos de espíritos. 8. Variedade de línguas. 9. Interpretação de línguas. Todas essas dádivas são manifestações. O Espírito Santo em si mesmo é invisível, mas através dessas dádivas, ele se manifesta. Ele colide com os nossos sentidos, de maneira que conseguimos ver, ouvir ou sentir. Todas elas são para o proveito de todos. Através delas, os cristãos podem ministrar uns aos outros. Todas elas servem a um propósito prático. Elas são ferramentas e não brinquedos. Todas essas dádivas são sobrenaturais. Elas não são o produto de habilidade natural ou educação especial. Uma pessoa iletrada pode receber a palavra de sabedoria ou do conhecimento. Semelhantemente, o dom da fé vai além da fé que todos precisamos para a salvação. Também é distinto do fruto da fé, que vem por um processo de crescimento natural. É uma fé sobrenatural que vai para além da nossa capacidade e produz resultados sobrenaturais. É usualmente sugerido que estes dons fossem retirados no término da era apostólica e não estão disponíveis hoje. Contudo, Paulo agradeceu a Deus pelos cristãos em Corinto, porque nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1,7. Torna-se óbvio, então, que os cristãos devem continuar a exercer dons espirituais até o regresso de Cristo. Os primeiros 2 dons que Paulo escreve, palavra da sabedoria e do conhecimento, estão relacionados de forma prática. Uma palavra do conhecimento dá-nos os fatos sobre uma determinada situação. Aí a palavra da sabedoria mostra-nos como Deus quer que lidemos com essa situação. Alguns dos dons são plurais: dons de curas, operações de milagres, discernimentos de espíritos, variedades de línguas. Isso indica que cada cura, cada milagre, cada discernimento, cada pronunciação numa determinada língua é um dom. Se um certo dom se manifesta regularmente através de uma pessoa, podemos afirmar que essa pessoa tem esse dom. Dons que não podem ser adquiridos. Deve ser enfatizado que todos esses são dons da graça de Deus. Eles são recebidos por graça. Nunca os poderemos adquirir. Nunca poderemos ser suficientemente bons para os exercitar. Em 1941, no quarto de caserna do Exército Britânico, à meio da noite, eu tive um poderoso encontro com Jesus Cristo que mudou a minha vida. Cerca de uma semana depois, no mesmo quarto, eu falei pela primeira vez numa língua desconhecida. Então, inesperadamente, eu prossegui a falar a interpretação
num bonito e poético inglês. Era um esboço do plano de Deus para a minha vida e ministério, que tem sido cumprido etapa por etapa, até o presente dia, mais de 55 anos. Felizmente para mim, eu tinha demasiada falta de espírito para saber que tinha de ir a uma igreja para ser salvo, o que após falar numa língua, tinha de esperar 6 meses para receber o dom da interpretação. De 1957 a 1961, servi como diretor de uma universidade de treino de professores para professores africanos no Quênia. Durante esse tempo, tivemos a visita soberana do Espírito Santo na nossa universidade. Em reuniões com os meus alunos, pude ver todos os 9 dons do Espírito a operarem entre nós em várias alturas. Eu também vi 2 dos meus alunos, em ocasiões diferentes, a ressuscitarem dos mortos. Depois, ambos testificaram do que tinham experienciado enquanto seus espíritos estiveram fora dos seus corpos. Mais tarde, na América, eu recebi um inesperado dom de ministrar pessoas que eram aleijadas. Ao sentá-las numa cadeira e segurando seus pés nas minhas mãos, a perna mais curta crescia, mesmo em frente aos meus olhos, e elas ficavam curadas. Apesar disso, algumas pessoas sugeriram que isso não era um ministério apropriado para um honrado e instruído professor bíblico. Decidi questionar o Senhor acerca disto e senti que ele me deu esta resposta: eu dei-te um dom. Há 2 coisas que podes fazer com ele. Podes usá-lo e ter mais, ou podes não usá-lo e perdê-lo. Ali naquele precioso momento eu decidi continuar a usar o que Deus me tinha dado e, de fato, recebi mais. Numa ocasião, vi uma perna crescer 5 centímetros. O poder sobrenatural de Deus levou a outros milagres. Num sítio, sem que estivesse a fazer qualquer oração especial, um homem foi curado de 3 sérias enfermidades e livre do seu vício de nicotina. Lembro-me de uma senhora que veio com um saco de papel na mão e um salto de 3,8 centímetros num dos sapatos. Quando peguei nos seus pés, a perna mais curta cresceu 3,8 centímetros. Então ela abriu o saco de papel e tirou um par de sapatos novos com saltos normais. Os sapatos serviram-lhe na perfeição. Acabei por decidir que o nome deste meu dom, de acordo com as escrituras, era Operação de Milagres, poder. Mais ou menos na mesma altura, Deus orientou-me para o que viria a ser uma aplicação diferente do mesmo dom. Ele começou a usar-me na expulsão pública de demônios. Mais uma vez, havia quem discordasse das barulhentas e desordenadas manifestações que geralmente acompanhavam esse ministério. Todavia, observei nos evangelhos que manifestações semelhantes acompanharam frequentemente o ministério de Jesus e assim resolvi continuar. Nos anos que se seguiram, eu vi milhares de pessoas serem libertas de poder demoníaco. Se desejarmos a livre operação de dons espirituais, temos de nos livrar de ideias tradicionais de como nos devemos comportar na igreja. Outra chave para exercermos dons espirituais é o cultivo de sensibilidade ao Espírito Santo e fazer lugar para que ele se mova como e quando ele desejar. Numa certa ocasião, eu e a minha esposa Ruth estávamos a almoçar com um casal cristão e a esposa partilhou que ele tinha sido diagnosticado um defeito genético que ele inibia de utilizar certos aminoácidos. O seu cérebro deteriorava-se progressivamente. O marido saiu para atender outro compromisso e nós acompanhamos a esposa a pé até o seu apartamento. No parque de estacionamento, paramos por uns momentos para nos despedirmos. Movida pelo Espírito Santo, a Ruth disse: "Deixe-me orar por si", e logo nos separamos. 3 semanas depois, o marido disse-nos que a sua esposa estava completamente curada. Isto foi mais tarde confirmado no mesmo hospital onde a sua condição havia sido diagnosticada. Houve apenas um momento e um lugar em que Deus tinha disponibilizado a cura. Devido à resposta de Ruth ao impulso do Espírito Santo, a cura veio e Deus foi glorificado. Limitações de dons espirituais. Sinto um familiar formigueiro de excitação quando penso em algumas das formas em que vi dons espirituais se manifestarem. Ao mesmo tempo, contudo, é importante compreendermos que existem limites definidos em relação ao que podemos esperar dos dons espirituais. Primeiramente, os dons espirituais são limitados à vida presente. Falando dos dons de profecia, línguas e palavras de conhecimento, Paulo diz: "Mas havendo profecias, desaparecerão; havendo línguas, cessarão; havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado." Coríntios 13,
8:10. Ainda estamos a viver na idade do imperfeito, mas quando passarmos do tempo à eternidade e aí vestirmos os nossos corpos da ressurreição, não mais precisaremos das bênçãos fragmentadas que chegam até nós através de línguas ou profecias ou uma palavra de conhecimento. O mesmo se aplica a outras dádivas como curas ou milagres. Os nossos corpos da ressurreição não precisarão deles. Se as pessoas estão excessivamente preocupadas com dons espirituais, é geralmente uma indicação que elas estão mais interessadas com as coisas temporais do que com a eternidade. Tais pessoas necessitam de prestar atenção ao aviso de Paulo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15:19. Ainda mais importante, o exercício dos dons espirituais não dá qualquer indicação sobre o caráter da pessoa. Deixe-me ilustrar com um exemplo grosseiro. Suponhamos que uma pessoa que é preguiçosa, enganadora e presunçosa recebe uma dádiva não merecida de $1 milhão. O seu caráter não mudará em nada. Ela continuará a ser preguiçosa, enganadora e presunçosa. Na realidade, ela até pode se tornar mais presunçosa porque agora tem $1 milhão na sua conta bancária. O mesmo se aplica a uma pessoa que recebe um dramático dom espiritual, tal como a profecia ou curas ou até milagres. Se ela era fraca e instável antes, continuará com a mesma fraqueza e instabilidade depois. Mas o seu novo dom dar-lhe-á uma maior influência com pessoas, e ela terá uma adicionada responsabilidade de exercê-lo de uma forma que seja justa e agradável a Deus. Um grande problema neste movimento carismático é que as pessoas tendem a avaliar os pastores ou ministros mais pelos seus dons do que pelo seu caráter. Contudo, a experiência tem demonstrado, vez após vez, que é possível para uma pessoa exercer dramáticos, impressionantes dons e ter um caráter muito defeituoso. Às vezes, tais pessoas poderão até usar os seus dons para encobrir as imperfeições do seu caráter. Houve um ministro num país escandinavo que pregou sobre a última chuva do Espírito Santo de uma forma tão poderosa que as pessoas na sua congregação verdadeiramente sentiram o Espírito Santo cair sobre si como gotas de chuva. No entanto, ele saía desses serviços e cometia adultério. Quando ele foi acusado disso, as pessoas não conseguiam acreditar que o homem que pregava daquela maneira pudesse cometer tal pecado, até que ele admitiu. Enquanto jovem pregador, eu tinha uma grande admiração por um homem mais velho que tinha um espetacular ministério de milagres. Ele também ensinava de forma muito energética que era possível a um cristão viver sem nunca pecar. Contudo, ele divorciou-se da sua mulher, casou-se com a sua secretária e morreu alcoólico. Outros pregadores muito conhecidos e bem-sucedidos têm experimentado semelhantes tragédias pessoais. Quando confrontadas com casos como estes, as pessoas vulgarmente respondem, mas certamente que se uma pessoa usar mal um destes dons, Deus o retiraria. No entanto, a resposta é não. Os dons do Espírito são exatamente o que o nome implica, dádivas genuínas, não empréstimos com condições anexas ou um prazo de pagamento, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29. Uma vez que recebemos um destes dons, somos livres para o usar bem ou mal, ou simplesmente não o usar. Todavia, no final, Deus vai requerer que prestemos contas do que fizemos ou não fizemos. Temos de ter sempre em mente o aviso de Jesus. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Não pelos seus dons. Seguidamente, Jesus advertiu de forma bem explícita que o exercício de dons espirituais não é necessariamente um passaporte para o céu. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21, 23. Isso indica que é possível para uma pessoa exercer dons espirituais e ao mesmo tempo praticar ilegalidade. O que é ilegalidade? É uma arrogante suposição de que os padrões morais e éticos de Deus não mais se aplicam àqueles que conseguem exercitar dons de poder sobrenatural.
Obviamente, tais ministérios poderão, por vezes, confrontar-nos com a necessidade de tomarmos decisões difíceis. Como devemos responder? Primeiro que tudo, devemos nos lembrar do alerta de Paulo a Timóteo: não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5:22. Em segundo lugar, também devemos ter presente o aviso que Jesus nos deu no que toca a tais ministérios sem ética. O céu é para aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Cada um de nós deve perguntar a si mesmo: qual é a vontade de Deus na minha vida? O que é que o meu Pai espera de mim? Por mim, sinto que Deus me deu uma resposta simples e clara. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. A isto o Espírito Santo adicionou um aviso: sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. A minha determinação é a busca da santificação. No próximo capítulo, lidarei com o outro lado da moeda, o fruto do Espírito Santo. Audiolivro Quem é o Espírito Santo, de Derek Prince. Capítulo 6. O fruto do Espírito. No capítulo anterior, focamos-nos nas dádivas do Espírito Santo. Neste capítulo, focar-nos-emos no fruto do Espírito. Há uma diferença em gênero entre dádivas e fruto. Isto pode ser ilustrado comparando uma árvore de Natal com uma macieira. Uma árvore de Natal traz presentes. Cada presente é ligado à árvore por simples ato e é recebido dela com um simples ato. Não é requerido qualquer tempo ou esforço da pessoa que receba a oferta. Por outro lado, é requerido tanto tempo como trabalho árduo para cultivar uma macieira. Para produzir fruto, ela deverá passar por uma série de etapas que demoram alguns anos. Primeiro, a semente deve ser colocada na terra. Dela sai uma raiz que penetra o solo e, ao mesmo tempo, ergue-se um rebento em direção à superfície. Durante alguns anos, o rebento cresce e transforma-se numa árvore. A seu tempo, as primeiras flores aparecem. Depois caem e o fruto inicia o seu desenvolvimento. Mas se a árvore é para se tornar forte, as flores ou a fruta jovem devem ser retiradas nos primeiros anos, para que o sistema de raízes da árvore se desenvolva para suportar a árvore forte. Alguns anos passarão até que as maçãs estejam próprias para consumo. Sob a lei de Moisés, eram requeridos pelo menos 4 anos. Levítico 19, 23, 25. Em várias etapas do seu crescimento, uma macieira é muito frágil. Ventos fortes podem arrancar a jovem árvore, ou no estado mais avançado, o gelo ou granizo podem destruir as flores ou fruto. Neste processo, a semente e o fruto estão inseparavelmente ligados um ao outro. O fruto cresce de uma semente, mas, por outro lado, é necessário haver frutos para produzirem mais sementes. No princípio da criação, Deus ordenou que cada árvore produza fruto, cuja semente esteja nele, conforme a sua espécie. Gênesis 1:12. Isto estabelece um importante princípio espiritual. Cristãos que não produzem fruto espiritual nas suas próprias vidas não têm semente para semear nas vidas dos outros. O Novo Testamento fala de dons espirituais no plural. Os 9 dons estão descritos em 1 Coríntios 12, 8, 10. Contudo, quando se refere ao fruto espiritual, fala no singular. Os 9 tipos de frutos espirituais estão listados em Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amor, o principal tipo de fruto, é o primeiro na lista. Os outros que se seguem podem ser compreendidos como diferentes formas em que o fruto do amor se manifesta. Alegria é amor regozijado, paz é amor descansado, longanimidade é amor paciente, benignidade é amor servindo os outros, bondade é amor procurando o melhor para os outros, fidelidade é amor mantendo as suas promessas, mansidão é amor ministrando a dor dos outros, domínio próprio é amor sob controle. Poderíamos também descrever o fruto do Espírito como sendo diferentes formas em que o caráter de Jesus se manifesta através daqueles em que ele habita. Quando todos os tipos de fruto estão totalmente desenvolvidos, é como se Jesus, pelo Espírito Santo, estivesse encarnando no seu discípulo. 7 etapas de desenvolvimento espiritual.
Em 2 Pedro 1, 5, 7, o apóstolo lista 7 etapas sucessivas no desenvolvimento de um caráter cristão totalmente formado. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Pedro começa por nos avisar que percorrer todo este processo com sucesso exigirá diligência. Paulo expressa o mesmo sentimento quando diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. 2 Timóteo 2,6. Não pode haver um verdadeiro sucesso no desenvolvimento de um caráter cristão sem diligência ou trabalho. O processo que Pedro descreve pode ser comparado ao desenvolvimento de uma semente de maçã até formar uma maçã madura. A semente é a palavra de Deus implantada no coração. Isto produz fé, que é o ponto de partida indispensável. Então, a fé segue-se 7 sucessivas etapas de desenvolvimento. A primeira etapa é diferentemente traduzida por virtude ou bondade. Originalmente, no grego secular, a palavra era aplicada à excelência em qualquer área da vida. Moldar um pote de barro, dirigir uma embarcação ou tocar flauta. Creio que também aqui no Novo Testamento, o seu significado não deve ser restringido somente ao caráter moral. Ele cobre todas as áreas da vida. Um professor que vem a Cristo deve se tornar um excelente professor. Uma enfermeira deve se tornar uma excelente enfermeira. Um homem de negócios cristão deve distinguir-se no seu ramo de negócio. Não existe espaço para o desleixo ou a preguiça em nenhuma área da vida cristã. Muito raramente, Deus chama uma pessoa que fracassa num chamado secular para ter sucesso no chamado espiritual. Aquele que é infiel no pouco, secular, será infiel no muito, espiritual. Lucas 16:10. A segunda etapa do desenvolvimento espiritual é o conhecimento. Existem, como é óbvio, muitos tipos diferentes de conhecimento. O conhecimento enaltecido nas Escrituras é primeiramente prático, não apenas teórico. É um conhecimento que funciona. Vir a Cristo como eu vim, com um passado de filosofia especulativa, foi isso que me impressionou na Bíblia. Ela é tão intensamente prática. O exemplo é o ensino do próprio Jesus. Ele não veio sob a categoria do que chamaríamos teologia. Ele nunca propôs teorias complicadas e abstratas. O seu ensino era baseado em atividades práticas e familiares: semear, pescar, cuidar dos animais. A forma de conhecimento mais essencial na vida cristã é o conhecimento da vontade de Deus, tal como está revelada nas Escrituras. Isto também é prático. Exige um estudo sistemático e regular de toda a Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Tenho ficado chocado por descobrir quantas pessoas que afirmam ser sérios cristãos e nunca leram a Bíblia de ponta a ponta, nem sequer uma vez. Tais pessoas definem os seus próprios limites no seu desenvolvimento espiritual. Após o conhecimento vem o domínio próprio, também chamado de autodisciplina. Esta é a etapa em que o cristão deve provar ser um discípulo genuíno, isto é, uma pessoa sob disciplina e não um mero membro de igreja. Esse tipo de disciplina deve ser aplicado em todas as principais áreas da nossa personalidade: as nossas emoções, as nossas atitudes, os nossos apetites, os nossos pensamentos. Ele deve governar não somente as nossas ações, mas, mais importante, as nossas reações. 1 Timóteo 1,7. Até que tenhamos desenvolvido esse tipo de disciplina, não poderemos mover-nos para a próxima etapa, a perseverança, que implica a habilidade de ultrapassar os vários testes e provações que inevitavelmente porão a descoberto qualquer área fraca e indisciplinada da nossa personalidade. Isto aponta uma das principais razões porque alguns cristãos nunca progridem além de uma determinada etapa no desenvolvimento espiritual. Eles nunca cumprem estes 2 requisitos de domínio próprio e perseverança. Tirando uma ilustração da macieira, as suas flores são arrancadas por ventos de adversidade ou seu fruto é morte
pelo gelo da rejeição. As 3 etapas finais. Nas 3 etapas de desenvolvimento restantes, revela-se a beleza de um verdadeiro caráter cristão. A piedade é a marca de uma pessoa cuja vida está centrada em Deus. Uma pessoa que se tornou um recipiente da presença de Deus, onde quer que uma tal pessoa vá, a atmosfera é penetrada por uma tímida, mas única e penetrante fragrância. Poderá não haver qualquer pregação ou outra atividade religiosa. Contudo, as pessoas tornam-se estranhamente conscientes de uma presença espiritual. O já falecido evangelista britânico Smith Wigglesworth relata um incidente que ilustra o impacto que uma presença piedosa, pessoa de Deus, pode ter numa atmosfera não religiosa. Após alguns momentos orando em privado, Smith tomou seu lugar numa carruagem de comboio. Sem que dissesse qualquer coisa ou palavra, o homem sentado à sua frente, um completo estranho, proferiu abruptamente: "A sua presença convence-me do pecado." Smith teve então a oportunidade de o apresentar a Cristo. As últimas 2 etapas do desenvolvimento representam 2 tipos diferentes de amor. O primeiro, fraternidade, descreve a forma como os crentes em Jesus Cristo se devem relacionar com seus companheiros crentes, isto é, os seus irmãos e irmãs no Senhor. Quando primeiro comecei a considerar a lista das 7 etapas de desenvolvimento espiritual, surpreendeu-me que fraternidade, o tipo de amor que os cristãos devem nutrir uns pelos outros, devesse ser a penúltima etapa. Mas então percebi que a Bíblia é muito realista. Ela não pinta um quadro sentimental e religioso do modo como nós, como cristãos, nos devemos relacionar com os outros. Deixe-me dizer uma coisa que eu poderá chocar, mas que é baseado em mais de 50 anos de convívio próximo com cristãos de muitas denominações. Não é fácil para os cristãos amarem-se uns aos outros. Isto é amplamente confirmado por 2000 anos de história da Igreja. Dificilmente passou um século sem que houvesse amargas disputas e contenções, e até ódio descarado entre grupos cristãos rivais, todos eles muitas vezes proclamando serem a Igreja verdadeira. O fato de uma pessoa se ter arrependido dos seus pecados e ter clamado salvação em Cristo não significa que todo o seu caráter foi instantaneamente transformado. Certamente um processo de mudança de vital importância foi posto em movimento, mas poderá levar muitos anos para que essa mudança faça efeito em todas as áreas do caráter de uma pessoa. Quando Davi precisou de pedras lisas que servissem na sua funda, arma de arremesso, para matar Golias, ele desceu ao vale, 1 Samuel 17:40, o lugar mais baixo da humildade. Lá no riacho, ele encontrou o tipo de pedras que necessitava, o que as havia tornado lisas. 2 pressões. Primeiro, a água a correr por cima delas. Segundo, os contínuos encontrões de uma contra as outras. Essa é uma imagem de como o caráter cristão é formado. Primeiro, há a contínua lavagem de água pela palavra. Efésios 5:26. Segundo, enquanto as pedras roçam uma nas outras em relacionamentos pessoais, as arestas ásperas são gradualmente desgastadas, até que se tornem lisas. Em parênteses, deixe-me adicionar que quando Jesus precisa de pedras vivas para sua funda, ele também vai ao vale, o lugar de humildade. Lá ele escolhe pedras que se têm tornado lisas, pela ação da palavra de Deus e pela pressão de comunhões regulares com outros crentes. Amar com sinceridade os nossos companheiros cristãos é um sinal de maturidade espiritual, não apenas por quem eles são, mas pelo que eles significam para Jesus, que derramou seu sangue por cada um deles. A última etapa do desenvolvimento, amor ágape, representa o fruto perfeito e maduro do caráter cristão. Já não é só como nos relacionamos com os nossos companheiros crentes, é o amor do próprio Deus pelo ingrato e pelo ímpio. É o amor que nos leva a amar os nossos inimigos, orar pelo que nos perseguem. Mateus 5:44. É o amor que Cristo demonstrou na cruz quando orou pelos que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Foi o mesmo amor que levou Estevão a orar por aqueles que o apedrejavam. Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7:60. É o amor que transformou Saulo, o perseguidor, em Paulo, o servo de Cristo, que se tornou tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. 1 Coríntios 9:22.
Pela minha parte, quando contemplo o quadro bíblico do fruto do Espírito Santo, completamente formado, sinto-me tanto humilde quanto inspirado. Humilde porque ainda tenho um grande caminho a percorrer. Inspirado porque tive um vislumbre de algo mais bonito do que tudo que este mundo tem para oferecer. Faço minhas palavras de Paulo. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Poderoso Deus, majestoso Rei da Glória, Senhor dos Senhores. Obrigada, Deus. Gratidão, Senhor, por mais esse ensino. Em nome do Senhor Jesus eu te agradeço. Obrigada. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo,
dor, sob o peso da cruz. Caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, o silêncio envolvente. A pedra é colocada, os guardas se postam, a vigília corre. Mas a promessa do domingo, o coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí, com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida. Jesus ressuscitou, trazendo vida, vida. Amanhã de domingo brilha, a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem ao amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. É sexta-feira, mas a alegria vem ao amanhecer. Domingo já